seu aniversário. Pastor Ribeiro também está na nossa congregação do Imbaú-Mirim. Amém? Quero chamar aqui o pastor Rogério Silvério. Quero chamar aqui o presbítero Carlos Roberto, que vai estar orando a Deus, colocando o servo do Senhor em tuas mãos para ministrar a palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, que alegria estarmos na Tua presença, Senhor Deus. Desde o iniciar desse culto estamos louvando, glorificando, rendendo graças ao Senhor. Cada hino que foi entoado nesta noite foi para a honra do Senhor, o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E agora, Senhor Deus, mais um momento maravilhoso e importante, Senhor, de tudo que ocorreu neste momento, a Tua palavra. A palavra, Senhor Deus, que vivifica, que salva, que cura. Muitas das vezes a palavra, Senhor Deus, que ela tem entrado no nosso coração de uma maneira tremenda, é porque o Senhor vai falar com cada um de nós. Abençoa o Teu servo, Senhor Deus. Abençoa ele, Senhor Deus. Derrama do Teu Santo Espírito Santo sobre a sua vida. Que ele, Senhor Deus, venha ser um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor venha falar através dele, Senhor. Ele está aqui, um ser humano, humano como todos nós. Mas eu creio que o Espírito Santo vai usá-lo de uma maneira tremenda. Fala com cada um de nós. Esse é o nosso pedido, Senhor Deus, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Bom estar na casa de Deus, adorando o seu nome, bendizendo o seu nome. Como o pastor César disse, podemos sentir a presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e o fez o ferro flutuar. Então disse: pegue. E o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Pode se assentar. Alguns de vocês devem estar pensando: o que vai sair desta palavra? Um machado que flutuou. Se nós olharmos para os textos das Sagradas Escrituras, e por que a gente fala Sagradas Escrituras? O livro que tem guerra, que tem morte, que tem vingança. Mas por que a gente fala Sagradas Escrituras? É porque a Bíblia é a única que fala a verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Por isso que o livro de Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela tem poder
de penetrar o meu pensamento, o seu pensamento, e ir lá no âmago da sua dor, do seu sofrimento, da sua perda, e curar, e restaurar. Que nessa noite, Deus nos dê a graça de falar que Deus restitui o que foi perdido. Deus restitui o que foi perdido, ou que aparentemente aos seus olhos estava perdido. Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel das mãos de Faraó, trouxe ele para o deserto, caminhou com ele, levantou os patriarcas, chegou o tempo dos juízes, após a morte de Josué, e o povo clamou por um rei. Deus deu o rei para eles, e aí entra o reinado de Saul, Davi, Salomão. 1000 anos se passaram no Reino Unido. Após isso, o reino dividiu entre 10 tribos para um lado e 2 para o outro. O cenário que nós lemos aqui nos demonstra que o povo de Israel estava perdido, mas os profetas permaneciam fiéis à palavra de Deus. Aleluia! O mundo pode estar corrompido, igrejas podem até corromper, porque o mundanismo acaba entrando naquelas que não se cuidam. O pastor César disse aqui: orem, a igreja é um celeiro. O pastor Ribeiro também disse hoje para que orasse para os professores. Uma igreja que tem dons e talentos, somos obrigados a orar para que Deus possa prosperar na minha vida e na sua vida, porque quando um deles cai, muitos se perdem, porque tiram os olhos de Jesus e olham para o homem. Nesse cenário que Israel estava vivendo, no texto que nós lemos, o povo estava idólatra, andando por caminhos errados, mas os profetas permaneciam fiéis à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se deixa ser corrompida, ela é pura, ela é vida. Por isso que o livro de Apocalipse fala: bem-aventurado aquele que lê e ouve estas profecias e que guarda no seu coração. Nessa noite você vai entender, lendo parte dos textos sagrados, o que acontece na minha vida e na sua vida, que às vezes precisa mexer conosco. Embora pareça ser um texto simples, mas cheio de poder de Deus, porque é o sobrenatural de Deus. É impossível um ferro flutuar. Eu digo a você, nada é impossível para Deus. Aleluia! Pode ser que tenha algo na sua vida que você olha com seus olhos e não consegue ver solução. E o povo de Israel estava vivendo, e ora em batalhas, em guerras, e por muitas vezes perdias, mas Deus sempre levantava, Deus sempre dava vitória por meio dos seus profetas. Nós terminamos uma lição inteira falando do profeta Eliseu e de Elias. Fogo e graça é o título da lição, da revista. Os textos sagrados nos mostram que o povo de Israel estava perdido, e perdido porque não estava ouvindo a voz de Deus. E Deus levanta o profeta
O rei se revolta às vezes contra o profeta, porque profeta fala a verdade, profeta não fala mentira, porque profeta não fala aquilo que agrada os olhos ou os ouvidos do homem, profeta fala aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada como Jesus, como centro, porque Ele é o centro, Ele é o nosso alvo, é por Ele, para Ele que nós vivemos, é Ele, é o nome dEle que é glorificado. Nós somos simplesmente, como o pastor César, cheio de dons e talentos, mas somos só vasos na mão de Deus. Tirou a graça dEle de nós, nós não somos ninguém. O que estava acontecendo aqui? Os profetas, ou o servo dos profetas, Eliseu já tinha perdido um discípulo dele, ou um profeta dele, que foi Geazi, porque houve ganância no seu coração. Você vai lá ler o capítulo 5, você vai ver que isso aconteceu, foi tema de nossa lição. A ganância corrompeu o seu coração, mas ele era para ser discípulo, para assumir o lugar de Eliseu. Havia perdido, mas havia a escola de profeta, outros discípulos, e aqui os discípulos tomam uma condição, dizendo o que para Eliseu? Olha, o local que nós estamos morando com o Senhor é muito pequeno. O que eu quero dizer com isso? Mudança. Se você quer mudança na sua vida, nesse ano 2025, primeiro domingo do ano, se você quer mudança, você tem que sair do inconformismo. Você não pode se acomodar de forma nenhuma, talvez com a vida espiritual que você está levando, ou que eu estou levando, e simplesmente dizer assim, tá bom. Se você quer mudança, você precisa pensar igual aqueles profetas, aquele discípulo de profetas. Olha, o local aqui está incomodando a gente. A mudança só acontece na minha vida e na sua vida quando nós olhamos e falamos assim, eu não quero viver isso porque isso está me incomodando, eu preciso abandonar isso porque isso faz mal para mim. Nesse sentido, os profetas, ou os discípulos de profetas, tiveram uma ideia. Vamos sair desse comodismo aqui. Está muito apertado. Ninguém gosta de ficar apertado. Gosta, pastor César? Ninguém gosta. Tem gente que já dormiu na casa com 5, 6 pessoas no mesmo quarto. Diz o Marcos Feliciano, numa das suas pregações, que ele tenta colocar a mão na perna dele, não sente a perna dele, sente a perna do irmão, né? Ninguém gosta. E aqui os profetas falam assim, nós temos que fazer algo, e dá uma ideia para o profeta. Eu não sei qual é a ideia que você tem para mudar algo na sua vida. Você tem projetos, você tem sonhos, você tem empreendimentos a fazer, você tem vontade de ter uma empresa, de ter um trabalho, de prosperar na sua vida financeira, de fazer algo, eu não sei. Mas você precisa de todas as formas sair da zona de conforto, aleluia! A zona de conforto deixa a gente muito cômodo. Fica tão cômodo que às vezes a gente ora até sentado, não é assim, pastor César? Deitado. Entenda o que estava acontecendo. Ele fala assim, vamos lá fazer então uma casa maior para nós, um local maior para nós. E qual era a ideia? Ir no Jordão, pegar, cortar a madeira e trazer cada uma viga. Mas olha que interessante, se você tem sonhos, se você tem projetos para esse ano, para a sua vida, se você quer resgatar algo que você perdeu, ou se você quer alcançar algo que você ainda não alcançou, aprenda uma coisa, nunca vai alcançar se não tiver a presença de Deus. O profeta até autorizou eles a irem sozinhos. Vai, pode ir.
eles tinham a bênção do profeta, eles tinham autorização para ir cortar a árvore, eles não estavam sendo insubmissos, ou fazendo algo à revelia, sem ordem do profeta, mas mesmo assim eles clamam: vem com a gente, ou seja, dá a honra de vir com a gente, chama Jesus para os seus projetos, chama Jesus para entrar na sua casa, chama Jesus para entrar na sua vida, chama Jesus para entrar nos seus sonhos, chama Jesus para ficar pertinho de você, chama Jesus para ficar ao seu lado, chama Jesus para estar com você aonde você estiver, aleluia. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você será abençoado, aleluia. Aqui os discípulos dos profetas falaram em cada um pegar uma viga. Vamos fazer aqui uma comparação, uma tipologia. O texto me permite fazer isso. Ou seja, vamos pegar aqui essa viga de madeira. É aquilo que Jesus falou, pastor César: cada um daquele que quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Aqui os servos dos profetas estavam falando assim: ó, cada um tem que trazer uma madeira, cada um tem que fazer algo. Eu não sei o que você precisa fazer, mas que você precisa assumir a cruz de Cristo. Você precisa, eu preciso assumir. E se eu estou cansado, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sobre o vosso fardo pesado, que eu vos aliviarei. Está cansado? Nessa vida, nessa luta, às vezes fala: estou cansado, está pesado demais. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. O apóstolo Pedro fala assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Chegará o tempo de vitória para a sua vida, aleluia. Mesmo que a cruz pesada for. Tem uma canção assim, né, pastor Gerson? Cristo estará contigo. O mundo, como que é, pastor Gerson? Se a cruz pesada for, assim, cantar eu não posso, pastor Gerson, senão todo mundo vai embora. Não tem, pastor César? Pastor César canta bem. Então eu não sei, é uma tipologia dizendo que se está pesado para você, junto nós somos mais fortes. Agora os seus projetos, os meus projetos, eles clamaram: Eliseu, vem com a gente. Por quê? Sem a presença de Deus é impossível dar certo, é impossível. Provérbios capítulo 16 diz assim: cabe ao homem formular projetos no seu coração, mas a resposta vem de Deus. Mas você tem que formular os projetos, você tem que pensar em algo, não pode ficar parado. Quando ficamos parados em tempos difíceis, nós somos alvo fácil para Satanás. Ah, não vou orar mais não, cansei, não resolve. Ah, não vou na igreja mais não adianta, não muda. Ah, não tem vontade de cantar, de adorar não, estou fraco. Provavelmente um abismo chama outro abismo. Se você pensar assim, você vai ser um alvo fácil. Então que nessa noite você saia daqui mais forte, mais corajoso, do que você vai vencer, porque Cristo estará contigo, aleluia. Aí os discípulos então chamam Eliseu, e Eliseu vai com eles. Que coisa linda saber que eu estou andando e que eu não estou sozinho.
Que coisa linda saber que você está trabalhando, mesmo às vezes em situações complicadas no trabalho, mas você não está sozinho, porque a presença de Deus está com você. A presença de Deus está com você. Por isso que a Bíblia fala: provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que nele confia. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra de todo mal. Aleluia! Isso aqui era o prelúdio. Eles tinham a certeza que Eliseu ia com eles, então estava tudo certo, estava tudo tranquilo, porque nada poderia dar errado, porque a presença do grande homem de Deus estava com eles. Não haveria o que temer, não haveria o que temer, porque era possível ver naquele homem a presença de Deus, pelos feitos que Eliseu já tinha feito. Foi isso que ele pediu, porção dobrada do espírito de Elias. Os milagres aconteciam, e eles ainda acontecem hoje, talvez de forma diferente, mas eles acontecem. Ou alguém já viu um machado flutuar aí? Já viu, pastor Jeto? Já viu não? Não, eu não vi, mas viu outras coisas. Viu outras coisas. Porque Deus faz conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. Nesse dado momento a gente precisa entender que mesmo quando eu tenho projeto, quando eu quero fazer algo na minha família, na minha vida, no trabalho, no ministério, há momentos difíceis e que às vezes não é que eu não estou com a presença de Deus, elas acontecem. Estava lá o discípulo de Eliseu cortando a árvore, e o que acontece? O machado cai no Rio Jordão. A gente sabe que o rio era sujo, ainda é, né, irmão Nisso? Quem já foi lá, né, pastor César? Já foi também? O irmão Nisso já foi lá, diz que ainda é sujo. Por que a gente sabe que o rio era sujo? Porque Naamã falou: mandou eu lá lavar naquele rio, comparados do rio onde eu estou. E aí cai o machado lá, ou seja, aconteceu uma coisa que não estava previsto. Na sua vida, na minha vida também aconteceu alguma coisa que não estava previsto, que eu não imaginava que ia acontecer, mas aconteceu. Talvez tem coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, que você nunca imaginou que ia acontecer, mas aconteceu. E agora? E agora? Agora, a única coisa que você não pode perder é a presença de Deus. A única coisa que você não pode perder é a presença de Deus. E aí o servo, o texto diz que ele fica apavorado. Ah, meu senhor, o que ele diz? Era emprestado. Vamos fazer aqui uma comparação. Se eu emprestar algo, o irmão tem cara que tem que ter bastante ferramenta, né? O pastor César também, né? Se eu emprestar lá uma maquita para mim, né? Uma máquina lá de cortar qualquer coisa que eu acho que vocês têm, uma furadeira da boa. Ninguém gosta de ficar emprestando, né, pastor César? Mas se ele emprestou porque tinha confiança. Mexi aqui com eles, hein, gente? Tô brincando. Não é verdade? Emprestou porque tem confiança. Prestou porque tem confiança. Aí você imagina: ah, mas ele se preocupou só com isso. Não. Ele tinha responsabilidade. Eu não sei, mas você também tem responsabilidade. Entenda isso. No mundo, no cristianismo que nós vivemos, nós temos responsabilidade e que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos dizer assim: ah, não foi nada, ah, é assim mesmo. Não.
Ele logo clamou: ah, meu Senhor, é emprestado. Daí o que o texto não mostra, mas a gente pode fazer uma comparação aqui. O mais bonito disso tudo é que eu digo a você e a mim também, é que a gente não deve ter um senso crítico de criticar o outro quando as coisas não dão certo. Já pensou se o profeta falasse, mas também você, desculpe a palavra, você, a gente fala burro de orelha grande, você não sabe que estava perto do rio, você não podia verificar a ferramenta, você não cuidou da ferramenta direito. Não, o homem de Deus não ficou criticando nada, o homem de Deus não ficou julgando nada, não ficou lançando julgamento sobre ele. Você não prestou atenção. Então toma cuidado com as pessoas que estão ao seu redor só te criticando. Toma cuidado com as pessoas que estão ao seu redor só querendo ver o seu mal. Você tenta fazer isso, você tenta fazer aquilo, mas nada está bom. Eu falo para vocês por mim. Por ser militar, às vezes eu sofro no tal do perfeccionismo. Pastor César também, né, pastor César? Quem é líder tem que ter isso. Sofre, porque as coisas não saem do jeito da gente. A gente fala, meu Deus, mas quantas vezes que eu já falei que não é para fazer isso e faz a mesma coisa? E questiona. E às vezes a gente sofre com isso, porque a gente quer do jeito da gente. Mas você acha que aquela pessoa queria que o machado caísse na água? Não. Digo a você, coisas acontecem na vida da gente. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, mas eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com a sua memória tranquila, que nada mais vai incomodar você, porque a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente para as águas de descanso, refrigera a minha alma, aleluia! Ah, está sofrendo por causa do filho, está sofrendo por causa do marido, está sofrendo por causa do problema, está sofrendo por causa daquilo, porque não deu certo. O que o profeta faz, Eliseu? Onde está? Onde está? Você caiu? Você fez algo errado? Você fez algo que não deveria fazer? Caiu o machado, a gente pode dizer assim, ó, caiu o machado. Talvez eu caí, talvez eu fiz algo que não deveria ter feito, talvez eu falei algo que não deveria ter falado, talvez eu pronunciei uma palavra que veio contra mim e me fez mal. Como eu falei hoje na escola, o próprio Jó falava assim, toda vez que ele tinha, os seus filhos faziam algo, ele lá ofertava um sacrifício aos filhos de medo. Daí ele falou assim, Jó 3,25, o que eu receava, me aconteceu, nunca estive descansado, e veio sobre mim a perturbação. Olha só, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que a gente quer, sobre a luta da nossa vida. Olha só, os discípulos chamaram a presença de Eliseu, porque sabia que a presença de Deus era mais do que tudo que eles precisavam. Por isso o salmista fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão constrói os construtores. Quem edifica a sua vida, quem edifica a minha vida, é o Senhor Jesus, aleluia! Quem dá o norte para mim, quem dá o norte para você, não são os ditames dos meus pensamentos, mas são aquilo que Deus escolheu para a tua vida. O profeta, com uma palavra poderosa, onde está? Ele fala, está ali. Ele mostrou onde estava o problema. Eu faço aqui uma comparação dizendo a você, você tem que mostrar o seu problema, muitas vezes não é para a pessoa que está ao seu lado, não adianta. Quando Deus perguntar, onde está você, nós não cantamos, onde está você, onde está o teu Deus? Meu Deus está no céu, meu Deus está no meu coração. É a canção das crianças.
E o que ele diz? O profeta só fala assim: olha, onde está? Corta um galho de árvore. Mais improvável ainda, não mandou ninguém pular no rio, não mandou fazer nada. Por isso que você tem que aprender, e eu tenho que aprender, quando nós estamos em um problema de crise ou uma situação complicada, às vezes é melhor não fazer nada a não ser orar a Deus. Automaticamente, se eu não sei uma fundura do rio, mas se uma coisa cai no rio que a gente sabe que é raso, o que a gente faz? Eu rapidinho pularia ali para pegar, porque se eles estavam cortando uma árvore perto do rio, certamente o machado não caiu lá longe. Mas não, fica tranquilo, não se desespere, fica tranquilo, não se desespere, fica tranquilo, Deus está aqui, aleluia, podemos sentir a presença de Deus nesse santuário do Altíssimo, aleluia, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí o improvável pega uma madeira, corta a madeira e joga a madeira, e o machado flutua. O improvável acontece. Você imagina algo que você está vivendo na sua casa, com sua família, no seu trabalho, e que você olha e fala assim: não tem jeito, não tem como, não tem como. Talvez seja uma doença, talvez seja um problema que você está passando na sua vida e que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Mas Deus é o Deus que restitui todas as coisas. Mesmo o povo de Israel, que passou por diversas vezes por problemas complicados, quando a gente vai ler os Salmos de Romagem, o Salmo 126 fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de quem sonha, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, de júbilo, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que nós estamos alegres. Aí parece que é só um machado que levantou. Não, é muito mais que isso, é o poder de Deus na sua vida, aleluia. Por isso que está escrito aqui, se está escrito é para que o nome de Jesus seja glorificado, se está escrito é para que o nome de Deus seja adorado, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, aleluia. Ele é poderoso. Darai. Quando a gente olha, depois dessa situação que Eliseu viveu com seus profetas, provavelmente o texto não fala, mas aqueles profetas, ou seja, aqueles discípulos de profetas, ficaram mais fortes, porque quando nós vemos o poder de Deus acontecer, isso fortalece. Eu estava esses tempos atrás em um hospital que eu odeio ir lá. Você gosta de hospital? Ninguém gosta. Odeio lá porque eu já passei bons bocados daquele hospital da Unimed. Tem até um banquinho lá que eu fiquei amigo dele. Não gostei de ficar, mas tive que ficar. Vou lá, sento lá e fico lá naquele sofrimento, por ter passado por alguns bocados com meus filhos. Aí estava lá recentemente com meu filho com uma situação que não curava de jeito nenhum, influenza, que não sarava, emagreceu 15 quilos. Daí a gente fica pensando em muitas coisas ruins, a mente da gente fica boa, como é que emagrece tudo isso? A gente fica pensando em coisas ruins, em coisas feias, em coisas horríveis, e Satanás fica atacando a mente da gente. E naquele momento você fica orando e pedindo a Deus. Falei, meu Deus do céu, mas que situação, estou aqui de novo. Por isso quando você vê o poder de Deus é coisa tremenda. Aí senta uma mulher do meu lado, uma jovem. E geralmente quando senta uma mulher do lado de um homem casado, o que ele faz? Sai correndo, né, pastor César? Melhor sair correndo. Aí eu falei, eu vou levantar desse banco, eu que eu não vou ficar aqui.
A pessoa falou: posso sentar aí do seu lado? Eu falei: pode, né? Pode. E eu fiquei meio receoso. Aí eu ia levantar, Deus falou no meu coração: não. Eu tinha falado assim: não aparece ninguém para dar uma palavra para a gente numa hora dessa. Eu tinha falado no meu coração. Daí ela começa a falar assim: o que aconteceu com seu filho? Eu falei: ele está passando por exames. Eu vi ele com a mãe dele esses dias aqui. Daí ela começa a falar de Deus. Ela falou assim: eu sou crente, vai dar tudo certo. Aleluia! Vai dar tudo certo. Aquela paz entra no coração. Vai dar tudo certo. Ela fala: vou te contar um testemunho. Eu perdi a minha mãe, não sabia o que fazer, desesperada, ao ponto de querer abandonar tudo. Ela foi falando assim, minha filha de 5 anos, falou assim: por que tu choras? Ela ouviu a voz de Deus. Aí ela abraçou a filha, ela sentiu uma mão passar no cabelo dela e acariciar ela. Aquele testemunho me confortou, dizendo que Deus também me ama, Deus também está me vendo. Eu digo a você: Deus está te vendo, pastor Jeter. Deus está te vendo, irmão. Deus está te vendo, irmã. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu problema. Deus virá em teu socorro. Aleluia! Mandará, serebandarai. Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, por ordem de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele só disse: socorre-me, Senhor. É isso que a presença de Deus faz na vida da gente. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, nesse tempo de angústia. Socorre-me, Senhor, nesse tempo de luta. Socorre-me, Senhor, nesse tempo de batalha. Senhor, socorre-me, Senhor, nessa perseguição, nessa calúnia. Recentemente fiquei desesperado. A gente não está acostumado com isso. Alguém olhou lá o recurso que a associação Amando Próximo recebia. Fizeram uma denúncia nossa, minha, do pastor Ribeiro, do prefeito, da secretária. Isso para a gente dói. A gente que faz as coisas tudo certinho. Fui investigado. Levantamos todas as situações. Mas quem está com Deus, está com Deus. Quem está com Deus, está com Deus. Falei: Deus, o Senhor que me colocou nisso. Eu nunca pedi, eu nunca quis. Então me ajuda, Senhor, me socorre. Aí Deus nos deu a vitória nessa situação. Porque Deus não deixa o seu filho envergonhado. Deus não deixou o servo, o profeta lá, o discípulo, no mínimo machado cair na água. Deus foi lá, através de Eliseu, levantou o machado. Então Deus vai levantar o seu problema. Deus vai te levantar. Aleluia! Jesus diz assim: se Deus veste as ervas do campo, o que dirá da sua vida? Se Deus cuida dos passarinhos, o que dirá de você? Jesus falou por diversas vezes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Quanto mais, vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Peça a Deus o Espírito Santo na sua vida, para que Deus possa dar discernimento, para você lidar com coisas que você não sabe, coisas que fogem das minhas mãos, fogem do meu alcance. Eu preciso de uma intervenção do alto. Não dá para fazer com o meu conhecimento, nem teológico. Não dá para fazer. A gente fica cego. A gente só tem que fazer assim: Deus, caminha comigo. Você já deve ter ouvido por diversas vezes aquela historinha, daquela ilustração de uma pessoa que reclamou que Jesus, nos momentos mais difíceis dela, Jesus não estava com ela, porque só via uma pegada, um rastro na praia. Aí Jesus fala para ela:
Eu estava, só que eu estava te carregando. Você não estava sozinho. Você pode pensar que você está sozinho, mas você não está sozinho nessa não. Você não está sozinho nessa não, sabe por quê? Quando Deus olhou para o povo de Israel, quando Ele estava falando assim: diga ao meu povo que marche, quanto a vós, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Calai-vos, 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 porque eu pelejarei por vós. Aleluia! Quanto a vós, nós temos que nós só nos aquietai-vos. Aquiete o seu coração. Sabei que o Senhor é Deus e o nome dele é exaltado na terra. E o que o profeta fala? O profeta fala assim, só para a gente encerrar, no finalzinho, que é bonito essa parte. Olha o finalzinho, então, versículo 6, 2, só um minutinho, fica mais perto, versículo 6, vou fazer questão de ler. Pastor César, me ajudou a achar aqui, que pulou minha Bíblia. Esse é o 6 aqui? Versículo 6. Porque o Senhor tinha feito... Ah não, esse aqui não é esse não, pastor. 2 Reis pulou para o 7. Aqui, achei. Perdão, irmãos. Fazer questão de ler, para que fique frisado no seu coração. Versículo 6. O homem de Deus perguntou, guarde isso, onde está? Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. O que eu digo para você como conclusão dessa missão de hoje? A bênção virá, mas você vai ter que estender a mão, você vai ter que fazer algo, você vai ter que se colocar na presença de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa-me, eu estou preparado, eu estou aqui. E quando Deus mandar você pegar a bênção, pega a bênção, aleluia! Pegue a bênção. Essa é a aplicação desta palavra. Quando Deus te mandar, segure a bênção e não solte mais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.